Olá, tudo bem com você? Paz de Jesus para o seu coração. Eu vou trazer a sequência de estudos na palavra que eu comecei há alguns dias refletindo na carta do apóstolo Pedro. Essa carta já nos trouxe vários aprendizados de Deus. Deus já tem falado ao coração nosso em relação a vários assuntos. E eu quero estender essa reflexão por mais um trecho. E o trecho que eu vou ler hoje, ele se encontra dos versos 22, capítulo 1 ainda, verso 22, até o capítulo 2, verso 3. Então me acompanhe na leitura, que após a leitura eu vou fazer a reflexão do assunto que esse trecho nos traz. Diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Refletindo em todo o trecho e textos anteriores, você vai perceber que o apóstolo Pedro tem começado a construir uma ideia com esses irmãos e irmãs cristãos que ele endereçou essa carta. Ele começa a construir desde o seu capítulo 1, ele começa a trabalhar no capítulo 1, ele começa a chamar aquelas pessoas de eleitos de Deus, que Deus os chamou. Muito antes deles saberem, Deus já havia os escolhido. E ele louva a Deus por uma esperança viva, que também é a esperança daqueles homens e mulheres. E ele diz que nessa esperança eles exultavam, eles se alegravam. E a fé deles era muito mais valiosa do que qualquer ouro refinado. E ele reforça isso porque a fé deles estava nessa viva esperança, que era a ressurreição de Jesus. E aí ele também faz uma ênfase bem interessante. Ele diz: essa salvação foi predita pelos profetas no passado, mas eles não alcançaram. E aqueles cristãos naquele momento já haviam alcançado, porque era a vinda de Jesus. E aí ele começa a chamar essas pessoas a atenção para a santidade. A partir do verso 13 ele chama para a santidade, porque ele diz que Deus é santo e nós também devemos ser santos como Deus foi e como Deus é. E já que a gente diz que Deus é nosso Pai, então devemos ter atitudes conforme o nosso Pai. E aí ele vem trabalhando todo esse contexto, diz que Cristo era um cordeiro sem mancha, que foi revelado nos últimos tempos. E aí, a partir disso, ele traz uma informação, ele traz um ensino importantíssimo para nós. A partir do verso 22, ele diz: agora que vocês se purificaram, vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade. Então ele construiu e ele mostrou toda a verdade nos textos anteriores. E ele já parte de que esses cristãos já conheciam a verdade, não era algo novo para eles, já havia sido pregado, eles já conheciam a palavra. E ele diz assim: vocês que conhecem toda a verdade, essa verdade toda não foi para que vocês se engrandecessem, se achassem muito melhor do que os outros, ou porque o seu conhecimento era, agora eu conheço a verdade. Porque tem muita gente assim, elas conhecem a verdade, sabem muito da palavra, até estudam bastante, mas essa verdade não se transforma nisso que Pedro está trazendo para nós. Veja: agora vocês purificaram sua vida em obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. O conhecer a verdade aqui
não é para engrandecimento próprio, não é para crescimento próprio, para que quem conhecesse a verdade, quem fosse purificado pela verdade, ficasse num canto isolado, não, agora eu sou puro e agora eu não quero me contato com essas pessoas, ou se tornar até arrogante, como tem muita gente por aí arrogante quando se fala em conhecimento da palavra de Deus. Mas Pedro diz, visando o amor fraternal e sincero. Tudo isso é para visar o amor fraternal e sincero, para que nós cristãos, nós família de Deus, possamos ter um amor fraternal sincero, esse amor de família, porque nós fomos purificados em toda a verdade, nós somos filhos desse Pai, nós temos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a mesma viva esperança, nós fomos redimidos da nossa maneira fútil de viver. A obediência a essa verdade vai nos levar ao amor fraternal e sincero, é isso que ele traz no verso 22. E aí ele traz uma expressão que é muito importante. Ele vem trabalhando isso antes e repete aqui. Ele diz assim, vocês foram regenerados. Quando ele diz que nós fomos feitos de novo, que fomos feitos filhos de Deus, que Deus nos transformou, que Deus nos resgatou da maneira fútil de viver, ele enfatiza novamente aqui e diz, vocês foram regenerados. Isso quer dizer, vocês foram gerados de novo. O novo nascimento que vocês tiveram trouxe vocês uma geração nova. Vocês não são mais a geração antiga. Vocês não devem praticar, não devem viver como viviam seus antepassados, na maneira vazia de viver. Ele diz, olha, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. Isso quer dizer que a semente que nos gerou, que não é uma semente humana, o que ele está dizendo aqui vocês foram regenerados de uma semente que não se corrói, não se pode perecer, não se destrói. E é muito claro quando ele diz, foi por meio da palavra de Deus viva e permanente. Aqui é uma conexão bastante interessante, eu queria que você refletisse em sua casa sobre isso. Ele diz, olha, vocês foram purificados visando o amor sincero, amem todos uns aos outros. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. A reflexão é a seguinte. Nós, eu e você, fomos gerados de uma semente perecível, evidente, porque se fosse imperecível, nós éramos eternos. Então, nossa semente é perecível, ela vai destruir-se com o tempo. Nosso pai, nossa mãe, nos gerou a partir de uma semente que perece, uma semente que estraga. Mas mesmo assim, por essa semente perecível, nós criamos laços e vínculos. Vínculos de amor. O amor de um pai por um filho, como eu tenho pelas minhas filhas. Um amor de uma mãe por seus filhos. Isso é o amor sincero de uma semente que é corruptível, uma semente que é destruída. Ainda mais, Pedro está dizendo aqui, ainda mais, essa semente que foi gerada em vocês é uma semente assim que, como ele mesmo diz, imperecível. Uma semente que é eterna. Então nossas ligações devem ser muito mais permanentes. Porque a semente que foi gerada em nós, a semente que gerou um novo ser, cria em nós uma conexão muito mais duradoura, viva e permanente, como ele mesmo diz aqui no verso 23. E aí ele traz uma referência, que essa referência ele vai trazer lá do livro de Isaías, Isaías 40, do 6 ao 8. Essa é a referência que Pedro traz aqui, para confirmar que nós fomos regenerados pela palavra de Deus, através de ouvir a palavra de Deus, através de conhecer o que Deus tem para nos dizer. E aí ele vem dizendo, toda a humanidade seca e cai como uma relva. E o que ele enfatiza no verso 25? A palavra do Senhor permanece para sempre. Ele até reforça isso. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Pedro diz, a palavra que foi anunciada para mim e para você é uma palavra permanente. É uma palavra que não murcha, não se estraga. E é a partir dessa palavra que foi gerado em nós uma semente incorruptível. E essa semente é para uma nova vida. E aí vem uma sequência, por isso que eu fui até o verso 3,
porque é justamente o que conecta tudo isso que ele disse aqui. Ele vem e reforça, porque ele já tinha dito antes, que nós devíamos nos livrar da nossa maneira vazia de viver, que nos foi legada por nossos pais, que foi trazida à nossa vida por nossos pais. E aí ele traz o seguinte: livrem-se de toda a maldade, engano, hipocrisia e inveja, e toda espécie de maledicência. Vamos analisar cada palavra dessa. Ele diz: livrem-se de toda a maldade. Tudo que é mal, tudo que for para prejudicar alguém, tudo que for para fazer o mal a outro ou a si mesmo, nós devemos banir. Nós devemos nos afastar disso. Nós devemos dizer: isso aqui não nos pertence mais. Isso não faz parte mais da nossa vida. Livre-se de toda a maldade. Livre-se de todo o engano. Olha, quanta gente ainda está enganando os outros por aí afora. Às vezes pequenos enganos, mas não importa o tamanho. Esse engano é o mesmo, é pecado. Eles livrem-se disso. Não foi dessa semente que vocês foram gerados. Não foi para isso que Deus te gerou. Não é esse o procedimento dos filhos de Deus. E ele diz: livrem-se da hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra interessante, porque ela foi muito utilizada naqueles que é uma palavra que vem, remete muito ao teatro, remete muito a se representar algo. E é o que acontece muitas vezes hoje. É você dizer algo, na verdade você não está crendo naquilo, mas você é hipócrita. Você fala, na verdade, você diz: ah, não, isso aqui deve ser desse jeito, mas na verdade sua prática é outra. Então você está agindo com hipocrisia. Então ele diz: olha, não digam na frente das pessoas aquilo que vocês acreditam que é, como tem muita gente que é legalista, por exemplo, que diz: não, você deve fazer dessa forma, deve ser desse jeito e tal. Mas na prática, no dia a dia, ele não vive aquilo. Isso quer dizer, ele é um hipócrita. Então Pedro está dizendo: livrem-se disso, livrem-se da hipocrisia, livrem-se de toda inveja. Gente, o que é que a inveja traz para o meio da igreja? Destruição. O que é que a inveja traz para o meio da família? Destruição. Nos negócios, destruição. Quando você inveja o outro, e tem gente que diz: ah, meu irmão, isso é uma inveja santa. Homem, largue disso. Tira essa palavra. Tira essa palavra do seu vocabulário. Inveja. Você não tem inveja santa. Você não tem inveja nenhuma. Porque a palavra de Deus te adverte a se livrar de toda a inveja. Porque a inveja vai corroendo por dentro, sabe? É o desejo de ter aquilo que eu não tenho, de chegar àquele posto que eu não estou nem capacitado a estar, talvez, mas eu invejo aquele lugar, eu invejo o sucesso de alguém, eu invejo o dinheiro que ele tem, os bens que ele tem, a família que ele tem, sabe? E isso vai destruindo por dentro. E é o que ele está dizendo aqui: livrem-se de toda inveja. E também, uma coisa que está muito atual: livrem-se de toda maledicência. Maledicência é falar mal dos outros. Sabe? Falar mal, falar mentira, falar palavras de destruição, falar maledicências. Maledicência é o que poderíamos traduzir para o dia de hoje, é o fake news, por exemplo. Um fake news é uma maledicência. Quando você espalha notícias falsas sobre diversos motivos, você está espalhando maledicência. E isso não cabe à igreja. Não cabe a mim, não cabe a você espalhar maledicência. E aí ele faz uma ênfase muito grande aqui. Livrando-se de tudo isso, livrando-se de toda a maledicência, inveja, hipocrisia, engano, maldade, se afastando de tudo isso, como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração leite espiritual puro. A expressão de desejar leite é muito comum na palavra. Você vai encontrar em vários textos, vários autores, inclusive Paulo fala muito sobre isso, Hebreus também fala do desejo de ter leite, de consumir leite. Alguns até dizem que tem pessoas que ficam só no leite e não crescem. Mas o que Pedro está trazendo aqui é: desejem de todo o coração o leite espiritual puro. O que é um leite espiritual puro? É aquele que é da palavra de Deus, não envolvido com inveja, envolvido com maledicência. Isso aqui não é puro.
Mas o leite puro, o leite espiritual, é aquele que a palavra de Deus pode te fornecer, aquele que o bom ensino, a sã doutrina pode te oferecer. E é baseado nesse desejo que você vai crescer para a salvação. O que ele está dizendo aqui? Leite espiritual puro, para que por meio desse leite vocês cresçam. Então só dá para crescer uma criança. Uma criança recém-nascida, é recomendada para ela, mais do que recomendada, que ela tome o leite materno, porque é um leite puro, vindo da própria mãe. A mãe que se cuida, a mãe que cuida da sua saúde, quando ela tem um bebê, ela pode fornecer leite materno puro. E aqui nós estamos dizendo, através da palavra de Deus, que você deve consumir leite espiritual puro. Cuidado com vários leites que são dados por aí afora, que não são leites puros, são leites contaminados, por trás deles tem heresias, por trás desses leites tem desejos obscuros, desejos de manipulação. A palavra de Deus é pura. A pura e sã palavra de Deus vai fazer você crescer por meio dela para a salvação. E aí ele finaliza com o verso 3, agora que provaram que o Senhor é bom. Ele tinha certeza que aqueles homens e mulheres daquela região já tinham provado que o Senhor era bom, que o Senhor era maravilhoso, que o Senhor restaurava vidas, trabalhava as vidas. Eles já sabiam disso. Ele tinha certeza disso. E ele diz, já que vocês provaram que Deus é bom, livrem-se de tudo isso, desejem leite espiritual puro, abandonem todas as práticas do passado, busquem a santidade, busquem estar cada vez mais parecidos com o Pai. Eu sei que isso pode ser para você um grande desafio. No mundo em que vivemos hoje, cercado de diversos tipos de desejos, diversos tipos de tentações ou mesmo oportunidades que o mundo nos oferece, pode ser difícil para você manter-se assim. Mas não é impossível. No momento em que você começa a buscar em Deus respostas, você começa a buscar em Deus caminhos para poder livrar-se de tudo isso, livrar-se da maldade, da inveja, da hipocrisia, da maledicência. Quando você busca em Deus esses caminhos, Deus, através do próprio Espírito Santo, vai te guiando nesses caminhos. Essa é a palavra de hoje e eu volto depois com a sequência a partir do capítulo 2, o verso 4 em diante. Tem muito aprendizado de Deus ainda. Vá guardando isso, anote em algum lugar. Se possível, compartilhe esse vídeo com alguém, leve a palavra de Deus para outras pessoas, para que de alguma forma Deus também vá trabalhando em outras vidas que você conhece, amigos, parentes, familiares, tá bom? Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.